programa não é recomendado para menores de 10 anos. Estamos aqui para você, para entregar um conteúdo para você viver o melhor da vida. Agora na sua telinha aí, se acomoda bonitinho que vai ter entrevista bacana, trazendo informações sobre direito tributário com a doutora Janaína Lima e também vamos ter a continuidade do nosso papo no De Que Você Precisa Hoje. Tá muito bom, senta que está só começando. Bom dia para você então que está nos recebendo aí na sua casa. Vamos ter agora uma conversa com a Janaína Lima sobre direito tributário. Janaína, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Prazer todo meu. Obrigada aqui por essa oportunidade. Parabenizo pela iniciativa desse programa tão importante que traz realmente temas atuais e importantes para que todos fiquem cientes dos seus direitos, né? Ou das situações outras que eles possam realmente se compatibilizar. É isso aí. Janaína, eu já quero começar com algo bem importante. O direito tributário, ele serve somente para empresas ou qualquer um precisa entender um pouco mais sobre o direito tributário? Excelente questão, doutor Tiago, o senhor foi cirúrgico na sua palavra, né? Todos nós somos contribuintes, ou seja, mesmo aquela pessoa que vive de aposentadoria ou de pensão ou que é até mantido pelos pais, aquela pessoa ela paga imposto. Todos nós somos contribuintes. A empresa ela paga imposto como empresa, mas a pessoa que gere a empresa, que é o empresário, o empreendedor, ele também paga imposto. Mas você pode me colocar uma pergunta se você me permitir. Ah, mas eu tenho minha empresa, minha pequena empresa, mas eu não tenho CNPJ, eu não abri a empresa. Mesmo assim você paga impostos. Você paga impostos porque você compra insumos, porque você vende. Então, o seu cliente ou o seu paciente, mesmo que você não esteja legalizado, ele paga imposto. E é muito importante, doutora Jo e doutor Tiago, que nós possamos trazer essa luz, porque muitas vezes, mesmo sem você estar com CNPJ ou você estar legalizado, você paga impostos. E você legalizando, abrindo impostos, você com um planejamento tributário devido, você pode pagar menos impostos de uma forma correta. Porque na hora que você abre uma empresa, que você trabalha como microempreendedor, como simples, nacional, em tese o que deveria ser e não é, porque não está ali com a empresa aberta, né, com toda a legalização empresária ou tributária, você está de forma ilegal. E mesmo que você ache que esteja ganhando mais, aquela conta pode chegar. E aí, realmente pode vir a ter prejuízos sérios. Um ponto polêmico, o Pix vai ser taxado? Eu acho que ele está tendo uma luta dentro do governo para ser taxado. E aí ele vem realmente pagar todos os contribuintes, sejam pessoas jurídicas, que são empresas e empreendedores, e as pessoas físicas. Porque o que acontece? Muitos desses empreendedores, eles nascem de uma forma tímida. E o que é muito salutar, porque meio que orgânico, né? Meio que orgânico, você começa... mais. E às vezes ele começa de uma coisa que ele soube que faz bem. Você faz um bolo bem, você atende bem, você acolhe bem. Você tem um dom que em certo momento da vida aquilo ali lhe é demonstrado. E aí você começa... Desculpe interromper, mas é porque senão a gente perde o gancho, né? Queria esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, primeiro, o que é direito tributário, que muitas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar disso, né? Uhum. E também, partindo assim de uma breve explanação do que é o direito tributário, por que é importante eu ter um planejamento tributário. É isso que eu vou falar, né? Agora ele estava falando do PIX, eu já vou... Planejamento tributário foi excelente, é um planejamento exatamente para quê? Com qual finalidade e por que a importância desse planejamento? Pronto, vou continuar a minha fala com a sua excelente colocação e com a colocação dele. Muito obrigada.
Então, o que é que acontece? Você, durante uma situação da vida, você notou que tem um dom ou que tem um serviço e você começa a prestá-lo. Você não abre juridicamente aquela empresa, ou seja, você não vai nos locais devidos, não formaliza, você não abre uma conta bancária própria, enfim, você não procura um advogado tributarista para fazer. E você começa a trabalhar. Você acha, num primeiro momento, que aquele valor você está ganhando mais porque não tem a empresa. Que não Mas tem aí, custos que não com tem o governo, custo né? com o governo. Mas aí pode vir questões como o Pix, questões dos seus próprios clientes, que hoje em dia nas notas fiscais muitas vezes tem o CPF, ele colocar aqueles gastos, a nota do seu valor, e aquilo ali chega para você, né? Aquele valor que você está vendendo ou circulando, né? Aqueles valores chegam para você. E hoje em dia tudo é interligado, né? E como entra o planejamento tributário e o que é o direito tributário? O planejamento tributário ou elisão fiscal, esse nome tão difícil, é o que torna a vida das pessoas muito mais fácil, né? Por quê? Porque eu abri uma empresa, eu estou tendo certa clientela, mas eu tenho um só banco. Então você pode constituir um advogado para que ele possa lhe dizer o melhor regime tributário, as melhores formas de pagamento, os dias melhores de você pagar. A Associação Brasileira de Planejamento Tributário, ela estima que 95% das empresas brasileiras pagam impostos a mais. A mais. A mais. Por erro no planejamento. Por não ter planejamento tributário. Pela falta por não do planejamento. Ter. É a falta do 95%. planejamento. E mais, não estamos falando em centavos, nós estamos falando em bilhões. A revista Forbes Money, ela saiu agora, final do ano de 2024, ela disse que são bilhões de valores que as empresas e os contribuintes, pessoas físicas, pagam muito a mais, né? As pessoas, elas não se inteiram, elas não chegam. E aí eu posso dar um exemplo como a consulta médica. Antigamente você ia para o médico quando infartava. Hoje em dia não, você vai para o médico, eu quero fazer um exame, eu quero correr, eu quero fazer um check-up anual, né? Então você colocou qualidade de vida, né? Você tirou o infarto, as pessoas estão vivendo mais. Você está tirando os remédios do infarto da sua vida, do coração, porque você já faz o check-up, com aquele check-up você faz o quê? Você suplementa, você vai para a nutricionista, melhora a alimentação, melhora a sua qualidade de sono, através da suplementação. Então, o planejamento tributário é esse check-up. Seja ele ao abrir a empresa, ou a empresa está em trâmite, ou a empresa realmente já tem muitos anos. E aí, nós não temos que ter preconceito, porque todo e qualquer empresário ou empreendedor, seja ele trabalhando sozinho ou ele com 50 funcionários, ele é possível fazer um planejamento tributário, para ele saber o que ganha, o que entra, né? Qual o melhor regime tributário. E aí, Tiago e doutora Jo, eu digo até que tem essa outra questão de você saber o local de abrir a empresa. Porque alguns municípios de uma região, eles têm isenção fiscal. Mudam a regra. Né? Mudam a regra, muda o imposto, eles têm isenção. Se você tiver um PCD, se você tiver uma mulher, se você tiver uma mulher grávida, eles oferecem isenção, ou seja, eles tiram impostos da sua folha. Ah, doutor, isso dá muito trabalho. Mas você pode procurar um profissional de sua confiança e conversar sobre isso, tirar suas dúvidas. O que a gente está falando aqui é de uma forma muito geral, mas aí você pode ficar muito tranquilo, né, de sentar com a pessoa e conversar com ela como você vai para um médico. Desculpa, Janaína. Agora, tem uma questão aí que eu acho que interfere diretamente nesse planejamento. É que o Brasil, no modo geral, isso em nível nacional, não que não aconteça em outros países, mas o Brasil tem uma cultura naturalmente estimuladora da informalidade. Nós temos uma cultura da informalidade no âmbito empresarial, né? Existe essa cultura, esse estímulo à informalidade, porque eu não quero pagar imposto, porque eu vou ficar informal, no sentido de não abraçar as implicações de uma documentação da empresa, né? Como combater essa cultura da informalidade, que na verdade é uma falsa crença de um ganho tributário que, como você estava explicando, não acontece na realidade. Às vezes, na maioria das vezes, até a pessoa está
ela pode ser criminalizada ela por está aquilo. perdendo até benefícios, né, Sim. de estar documentada, e tem o impacto também de uma eventual acusação de sonegação de imposto, que é grave, né? Então, eu queria que você trouxesse para nós como é que vem, que tipo de resposta vem a essa cultura da informalidade e qual o impacto da sonegação na vida de uma empresa. Importantíssimo, você tocou numa ferida de uma forma muito precisa. Para você ter ideia, doutor, isso é tão sério que quando eu fiz faculdade de Direito, graduação, nós não tínhamos a cadeira de Direito Tributário, doutor Tiago, como... Grade normal. Grade normal, ela era optativa. Olha Né? só. Nós não Aí temos... tá a cultura, né? Daí vem a cultura. nós não temos dentro do nosso sistema escolar uma cadeira chamada Educação Financeira. Eu pedi uma reunião com o ministro Camilo Santana desde o começo do ano, estou aguardando data, porque já foi autorizada essa reunião, exatamente sobre esse tema, a questão da educação financeira. Eu não sei se vocês já vislumbraram o índice de pessoas que ganham dinheiro ou que elas tiveram um padrão de vida muito baixo e elas conseguem chegar ao ápice da carreira, até financeira e demais situações, e elas chegam a quebrar. Então, depois do auge do sucesso, ou então aquela pessoa que é herdeira, né? Ou então aquela pessoa que recebe dinheiro, elas chegam a quebrar. Isso aconteceu com o Ike Batista, né? A senhora que é terapeuta deve ver muitos desses casos, né? Então, assim, essa cultura, essa educação, essa conscientização é uma coisa que está mudando, porque nós já chegamos no ápice da crise, né? Nós estamos no ápice da crise. Então, assim, é agora, é urgente, é para ontem que isso já mude. E eu digo mais, eu acho que já está mudando. Porque hoje em dia o direito tributário, ele já virou uma grade curricular dentro da, não só optativa. Sim, da grade ordinária. Já tornou-se. Nós estamos vendo na questão vigente, legiferante, nós estamos vendo a ADI 2446, que é isso, se você me permite, que é exatamente o que trata esse meu quarto livro. Eu tenho 4 livros, né? 2 sobre planejamento tributários. Esse meu quarto livro, ele fala sobre a ADI. O que é a ADI? É uma decisão que o STF, que é o maior instituto, a maior instituição brasileira em direito, ele decidiu sobre o planejamento tributário. Nós tínhamos, doutor, uma antipatia pelo planejamento tributário. Por quê? Porque o artigo 116 do CTN, ele dizia que a norma podia ser anti-elesiva. Existem decisões do STF, né, que ela assegura, inclusive existe uma norma que a gente chama de anti-elesiva, ou seja, contra o planejamento tributário, que o fisco, seja ele federal, estadual ou municipal, ele podia derrubar uma norma, um planejamento, uma organização, mesmo sendo ética, mesmo sendo lícita, só se ele achasse abusivo. Ou seja, se a gente conseguisse zerar o imposto, você pode zerar o imposto, deixar de pagar o imposto através do planejamento tributário, de uma forma lícita. Né? Esse critério, ele é subjetivo, não? Ele não é um critério subjetivo. Você precisa seguir normas. Dentro das normas, eu consigo zerar o imposto sem ir para a sonegação. Explicando de outra forma. São todos? Não. É sempre? Não. Mas é bem comum. Existem situações que o advogado tributarista sabe, tem conhecimento, que talvez o empresário ele esteja vivendo aquilo. E pagando. Que se ou sonegando. E se ele demonstrar essa situação, ele vai ter um imposto zerado. Ou diminuído. São cartas, digamos assim, cartas na manga dos empresários. Legais. Que eles vão, cartas legais, que eles podem ir colocando e diminuindo o custo da empresa. Infelizmente, isso é desconhecido por puro preconceito. Exato. Né? Por falta de cultura. Falta de conhecimento. Né? E a doutora Janaína trouxe um negócio interessante. Eu estou buscando canais para ver se isso vira parte da grade curricular do nível médio. Seria isso? Também. A sua intenção seria para toda a população nível médio ter um conhecimento tributário. Isso já muda completamente o campo de visão, a perspectiva sobre o próprio imposto. Porque existe dentro dessa cultura que eu mencionei agora há pouco,
a ideia de que, para que eu vou pagar imposto, né? O imposto vai só para o bolso de político, é para corrupção. Justificam os atos dele errado. Exato. Dizendo, não Justificam o seu erro pelo erro do outro, né? E, na verdade, os erros dos outros nunca justificam os nossos, é a nossa conduta, a nossa escolha, né? E, a partir dessa perspectiva, fica se alimentando todo um sistema de sonegação que prejudica o próprio empresário. Ele está prejudicando a si mesmo por ignorar os dispositivos que regem esse sistema do planejamento tributário e a relevância que tem você aí ter o aliado forte do profissional que tem a informação correta para dar para o seu contexto específico, porque me parece que, como em outras áreas de direito, doutora Janaína, também no direito tributário, né, a nossa legislação ela apresenta uma gama enorme de nuances que são aplicáveis para contextos muito específicos de cada empresário que vai fazer esse planejamento. E mais, nós temos uma reforma tributária que está batendo na porta. Nós estamos abrindo a porta para ela entrar. Você acha que é necessário? Mais ainda, nós vamos passar durante muito tempo pagando 2 tipos de impostos. E 2 tipos de impostos, não no sentido de imposto, mas no sentido de sistema. Nós vamos ter 2 sistemas atuando, dependendo do imposto, durante vários tempos. Então, nós temos que guardar esses 2 tipos de documentos, nós temos que saber pagar, nós temos que saber onde pagar também, né? Então, tudo isso é necessário, mais ainda o planejamento tributário. Existe uma grande chance disso dar muita confusão, né? Muito mais. A compliance é o que a gente vira chama. Crime, né? A confusão, nesse caso, vira crime. Crime federal, vai virar uma sonegação. Aí você vai precisar mais ainda do advogado e de uma forma urgente, né? Porque quando vira crime, eu comparo o infarto na questão do médico, né? Porque o que é que acontece? Eles querem criminalizar, e eu bato muito na frente, que o contribuinte, o pai de família, a mãe de família, aquela pessoa que está ali sobrevivendo, que está trabalhando, que muitas vezes ela não tem o tempo ou a conscientização, ela não é criminosa. Eu bato muito isso nas minhas, né? Mas a gente precisa ter momentos como esse, né? De esclarecimento, de abertura, para que as pessoas percam o medo de procurar profissionais. Tem gente que tem medo de dentista, tem gente que tem medo de médico, e isso é humano. Né? Como tem gente que tem medo de fazer o seu planejamento tributário, mas é necessário você ir ao médico fazer o seu check-up, é necessário você ir no dentista, né? É necessário você ir ao profissional preparado, ao advogado, ao tributarista, para que ele possa realmente saber até onde é o melhor. Eu quero abrir meu consultório de psicologia. Será que aquele endereço é o melhor? Será que já não tem vários? Será que num outro município ou num outro local você não consegue uma melhor forma de pagamento tributário? Então, eu acho que é esse diálogo mais aberto que a gente está buscando realmente conseguir. A gente vai dar só uma pausinha para o intervalo, vai lá, toma uma água, voltamos daqui a pouquinho. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato com Voltamos agora aqui com o nosso bate-papo sobre planejamento tributário. Existe essa questão que a gente conversou, doutora, de que você estava mencionando que, inclusive, na grade curricular, o direito tributário ele é muito contemplado. O direito tributário na história do nosso país ele é muito recente, né? Como uma linha do direito formalizado, né? Então é muito recente na nossa história o direito tributário. E o direito tributário ele vem atender a demanda por uma compreensão e uma administração
de recursos, né? E da aplicabilidade desses recursos de forma a se tornar uma resposta de retorno do governo a benefícios à população. Eu acho assim que a gente tem que ter a consciência, e eu não tenho a visão de como os impostos acabem, porque o imposto é quem mantém o Estado. O Estado é ele que traz a escola, ele que traz a saúde, a segurança, o asfalto. Na nossa formatação social não tem como. Não tem, eu não vejo, eu não vislumbro. Isso existe desde a antiguidade, os romanos já cobravam imposto. Né? Exatamente, só que eles cobravam antigamente de uma forma injusta, né? Eles entravam na casa das pessoas, Abusiva, pegavam... Era abusivo. Total, eles pegavam o que a pessoa tinha, o que a pessoa não tinha, até as pessoas, né, da própria família eram escravizadas. Então, o advogado tributarista, ele também vem a favor do contribuinte para tirar esse excesso. E mais, eu digo que também ele vem trazer essa organização, né? Esse olhar. É um fiel da balança, né? Na verdade. Com certeza, né? O advogado, ele sempre vem nas minhas redes sociais eu coloco isso, ajudo você a pagar de forma justa. Né? Eu acho assim que a justiça é um valor também, né? Junto com a fé, que a gente pode trazer de uma forma que traz assim uma tranquilidade, né, às pessoas. Então, como não se tem como acabar com aquilo, mesmo que antipatizado, ao invés de estigmatizar, eu acho que nós temos que nos organizar. Ele vai trazer uma tranquilidade. É lançar os olhos, lançar mas a luz aí quando sobre menciona a palavra justo, né, doutora, nós precisamos, na realidade, compreender, você que está em casa, na sociedade, os empresários, eu acho que todas as camadas da nossa sociedade organizada precisam entender que aquilo que é justo não é aquilo que é bom para mim e que me convém. O justo, ele vem responder ao que é adequado, ao que é benefício para o coletivo. E para a pessoa, né, também. Que garanta o direito individual da pessoa dentro do contexto social. Porque as pessoas costumam aceitar muito bem o que é justo quando lhe convém. Quando não lhe convém, aí já, não é justo isso aqui, eu não vou engajar nisso aqui. Então, precisa haver também uma mudança de mentalidade no indivíduo contribuinte, não só na empresa que contribui, no sentido de entender que eu não posso cobrar simplesmente um retorno do tem muito esse discurso, eu sou pagador de imposto, eu pago meus impostos. Será que você paga mesmo? Será que você paga da forma adequada? Será que você está dentro da conformidade do que é justo? Mas o que é justo também não é só pagar todos os impostos. Nós temos que ver isso. E também não é sonegar, é você ver se você está pagando todos os impostos da forma corretamente. Corretamente, é aquele imposto. Você está pagando a mais? Então não é justo, você tem que receber. O que é adequado é aquilo que se ajusta, daí o termo justiça, né? O que se ajusta ao contexto da minha vida, ou da minha empresa, ou da minha profissão. Dentro de um coletivo social. Dentro do coletivo, né? Porque nós temos também esse hábito triste de vincular o que é justo à minha conveniência. Né? As pessoas aceitam muito bem como justiça aquilo que lhes convém. Quando não lhes convém, já não existe esse mesmo nível de aceitação, certo? Então, é importante, aqui nós estamos lidando, o direito tributário ele entra como um bisturi numa cirurgia comportamental que precisa ser feita na nossa sociedade, no entendimento de que a todo direito correspondem obrigações e vice-versa, né? Mas não adianta eu querer só direito e na hora das obrigações eu querer fazer caminhos tortuosos, caminhos que não são justos, adequados. Então, são os dois lados, né, da balança equilibrados, né, entre obrigação e direito, tá? E existe essa questão, a sonegação ela está diretamente ligada a essa distorção do próprio conceito de justiça, o conceito intrínseco de justiça, que é o quê? Eu aceito muito bem, é aquela velha história, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso não vale para o direito tributário.
certo? Por quê? Porque o direito tributário tem regras que se aplicam a contextos específicos e que não adianta eu querer fazer manobras de interesse para tornar o que é justo, o que é adequado, a minha conveniência. Né? Mas e o interessante é que a doutora Janaína disse, ó, manobras não são aceitas, certo, pessoal? Nós não defendemos isso, a sonegação. Mas tem até um outro termo, né, que é elisão, é um termo de conseguir diminuir o seu imposto por meio de ações dentro da legalidade, dentro da legalidade, para garantir com que você pague menos. Né? Isso é fantástico. E nós devemos manter os olhos abertos, porque hoje em dia as instituições têm portais de transparência, né? A gente acompanhar realmente a parte política, né? Ver o que está sendo feito daquele imposto que a gente paga, né? Aí é o outro lado da balança também, né? Não só você se preparar, mas espera aí, eu estou pagando realmente de forma devida, tá aqui, não estou pagando a mais nem a menos, porque é o que eu disse, não é pagar todos nem sonegar, é você pagar de forma correta, né? Então, para onde é que está indo aquele valor, né? Como é que está sendo contabilizado, como é que está aquela situação, é interessante. Doutora Janaína, como é que as pessoas podem lhe localizar no Instagram? Meu Instagram é Janaína com Y, _Lima, _ADV. E elas podem estar mandando lá contatos também com dúvidas Sim. e questionamentos, ou até para marcar uma consulta, alguma empresa que tenha alguma questão que demande um planejamento tributário adequado aí para sua empresa. Sim, pode procurar um profissional de sua confiança, né? Ou entrar em contato com a doutora Janaína lá no Instagram, ela com certeza tem a resposta que você precisa. Obrigada. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida. Eu quero falar para você agora sobre o Vita Plus, essa iniciativa que traz mais saúde. A saúde é um clique. Você pode ter acesso a médicos 24 horas por dia, de forma ilimitada, para crianças até 14 anos. Você pode ter isso no conforto do seu lar, sem precisar sair, buscar uma emergência. Eu sei que você já passou por dificuldades no atendimento, dificuldades de encontrar médicos, receitas, atestados, e você consegue encontrar tudo isso com o Vita Plus. Acesse os nossos canais, você pode ler o QR Code direto para a página de vendas. Não perca essa oportunidade com descontos, preços exclusivos para você que nos acompanha no melhor da vida. Olá de novo. Voltamos com a segunda parte do nosso De Que Você Precisa Hoje, que começamos no último programa, em que a nossa telespectadora trazia para nós uma questão relativa ao relacionamento entre pais e filhos, né? Ela cuida da mãe com depressão, que não superou o luto do falecimento do pai, e há 3 anos ela se dedica a esse cuidado, sendo que isso se tornou um peso na vida dela, uma obrigação, e que ela se sente prejudicada porque os irmãos não participam desse cuidado, e acaba que ela se vê sacrificando uma parte relevante da vida dela, da realização pessoal dela, por conta disso. E aí nós estamos aqui visitando alguns conceitos,
alguns valores, né, que definem a relação familiar, especialmente nesse caso entre pais, filhos, irmãos, e como é que a gente pode trazer isso a uma nova perspectiva, uma nova luz, de forma a compreender melhor como é que é essa dinâmica, o que é certo, o que é errado, os nossos desconfortos, onde é que entra culpa e amor em tudo isso. Então nós vamos retomar para dar continuidade na nossa reflexão sobre a questão dessa telespectadora. E aí tínhamos falado no nosso último encontro sobre o que é o honrar pai e mãe, quando é que eu honro pai e mãe, e no significado desse cuidado, dessa reciprocidade, principalmente focando no fato de que, volto a dizer, o amor, ele não é uma dívida, ele é uma dádiva. E assim nós fechamos nosso último encontro, e eu vou retomar hoje justamente pegando daí, da questão do amor, né? Nós temos que entender, pessoal, que o amor, primeiro, ele não pode ser forçado. Não tem como eu forçar alguém a me amar. Não existe isso. Se for forçado, é outro sentimento completamente diferente. O amor, ele só é amor de verdade quando é espontâneo, certo? Eu não posso amar ninguém por obrigação. E isso inclui pais e filhos. Eu não posso amar um pai ou uma mãe por obrigação. O amor, para que ele realmente flua entre duas pessoas, ele precisa de reciprocidade, ele precisa de tempo para florescer, de dedicação a essa relação. Então, para dizer que eu amo alguém, ou para alguém dizer que me ama, precisa haver ali um histórico de dedicação mútua, de envolvimento, de vínculo, que realmente nutra esse sentimento de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira. E aí sim, esse sentimento de amor, ele vai motivar ao cuidado. Então o cuidado, cuidar do outro, cuidarmos uns dos outros, é um movimento natural do meu sentimento de amor àquilo. Não tem aquela frase que todo mundo costuma falar por aí, de quem ama cuida, né? É exatamente isso. Então, eu vou cuidar daquilo que eu amo porque eu amo, não porque é a minha obrigação, certo? E isso se aplica também aos nossos pais, porque o reconhecimento, ele também não pode ser obrigado, assim como o amor. Eu não posso atribuir reconhecimento a qualquer pessoa porque eu estou sendo obrigado a isso por uma regra social, porque tem alguém apontando uma arma para mim e dizendo reconhece aí, elogia aí. Não é assim que funciona, né? Isso só tem valor quando é natural, quando é um fluir natural da alma humana. Então eu sinto esse movimento de gratidão, de reconhecimento, fluindo naturalmente pela minha vontade, não por uma imposição externa de uma obrigação ou de uma cobrança, certo? Então, o amor, ele não funciona dessa forma. Se você se dedica a alguém porque se sente obrigado a isso, então o que está te dirigindo nessa direção são outras coisas. Pode ser sentimento de culpa, pode ser o sentimento de dívida, mas não é por amor, certo? E aí a gente acaba entrando num outro terreno, que é a história da ressignificação dos papéis dentro da família. Ora, eu comecei da outra vez, no último bloco, falando sobre as mudanças na dinâmica e no formato das famílias. Hoje a gente tem famílias com irmãos de casamentos diferentes, nós temos famílias de avós com netos, nós temos famílias de casais que são do mesmo gênero, nós temos famílias que são de pessoas que não têm vínculo de consanguinidade, né? Então, existem vários formatos novos de família que nos desafiam a entender a dinâmica comportamental dentro dos lares das pessoas. E que, para mim, daqui de fora, é muito fácil eu julgar o que está acontecendo naquele núcleo familiar do outro, mas só quem está lá dentro sabe. Não cabe a mim, de fora da minha perspectiva, julgar as relações de uma família que tem seu próprio código
o código de cada família, que é o que dirige essa relação, o que coordena essa relação, é um código muito pessoal daquele contexto. Eu, no meu contexto, não tenho como julgar o código que gere uma outra família, salvo, claro, em casos em que se aplique questões de moral, de ética, de certo e errado, por exemplo, que envolva violência doméstica, que envolva abusos, né? Se existem crimes acontecendo naquele contexto, que aí sim, não só podemos, mas devemos intervir nesse caso, certo? Mas estritamente nesse caso. Em questões puramente relacionais de como as pessoas estão se tratando ali, se o filho cuida do pai, se não cuida, como é que eu vou dizer que aquele filho é negligente se eu não estive lá ao longo da história deles para avaliar o verdadeiro sentimento que vai ali entre aquelas pessoas, né? É muito difícil você falar para um filho que teve uma relação tóxica, muito difícil, com um pai ou com uma mãe, ou porque o pai por um longo tempo abandonou a família, depois voltou, ou porque nunca voltou, nunca participou, e aí chega numa idade mais avançada e quer cobrar um relacionamento que nunca foi cultivado. Então, eu não conheço essas nuances para fazer um mero julgamento aqui de fora de como deve ser padronizado esse comportamento. Não existe um padrão de comportamento esperado entre pessoas dentro de uma família. Cada um tem que achar a sua própria linguagem e, desde que esteja dentro do âmbito da saúde, daquilo que é saudável nesse relacionamento humano tão relevante, tão importante na nossa vida, aí tá tudo certo, né? Mas, afinal de contas, aí vocês vão me perguntar, hoje, no meio dessa confusão toda, qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel do filho nesse contexto, né? Então, vamos lá. O pai, antigamente, o pai era a figura do provedor financeiro, da pessoa que saía para trabalhar, para sustentar a família, né? Esse era o papel principal do pai. Então, não era cobrado muito em termos de presença. Essa presença era suprida pela mãe, que não trabalhava geralmente, ou que tinha um ritmo de trabalho mais de tempo parcial, ou que demandava menos ausência, e que ela ficava mais presente ali em torno dos filhos, suprindo esse papel da presença familiar, da presença paterna ou materna dentro do contexto da família, né? Hoje tudo isso mudou muito, né? Então, a partir do momento em que o ritmo de trabalho das famílias, as necessidades materiais, psicológicas e emocionais das famílias mudaram muito. Nós temos um crescimento muito relevante da ansiedade dentro do contexto familiar, justamente por conta dessa mudança. Essa mudança é a responsável direta pelo estrondoso estouro, pela explosão de casos de ansiedade em crianças e adolescentes. Por quê? Porque hoje, tanto o pai quanto a mãe estão muito mais ausentes, né, dentro do contexto familiar. Então, a mãe era a cuidadora, o pai era, portanto, o provedor. Hoje, o pai não é mais o único responsável provedor e o papel de provedor não cabe mais aos pais dos nossos dias, certo? O pai hoje, ele tem que ter presença também, né? E a ausência do pai, ela causa danos muito graves no contexto familiar. Por quê? Porque perde-se ali uma referência importante sobre segurança, sobre estabilidade, sobre o fazer, a responsabilidade, a liderança. Tudo isso está atrelado à figura masculina, à figura paterna. Não que a mulher não lidere, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o pai, ele não é um coadjuvante no relacionamento entre pais, mães e filhos, né? Se dá muita relevância ao papel da mãe pela proximidade dos filhos, por ser ela
a geratriz, é ela que fica grávida, é ela que passa pelo parto, mas o papel do pai não é de forma alguma o de coadjuvante nesse processo. Hoje sabe-se da relevância do papel do pai dentro da família como uma referência muito importante de conduta, de estabilidade, né, no firmamento social em que as famílias se desenvolvem. Então, a ausência do pai, ela gera uma lacuna muito relevante, falando em termos psicológicos, nesses filhos. E a qualidade de relação com esse pai também. Muitas pessoas se tornam inseguras ou até incapazes de realizar plenamente o seu propósito de vida por conta de mau relacionamento com o pai. Ele vai transferir esse mau relacionamento com o pai para as relações profissionais dele, só para dar um exemplo, né? E isso vai gerar uma série de problemas, uma série de bloqueios. Também a mãe ela deixa de ter esse papel estritamente de cuidador. Hoje nós temos aí sistemas de escolinhas, creches, que são daycare o dia todo, ou mesmo funcionários, secretários, avós participando aí da formação e da criação dos filhos, né? Mas isso, veja, gera também uma confusão muito grande na cabeça de uma criança. Por quê? Porque onde você pulveriza, pluraliza muito as referências de cuidado da criança, naquela idade, principalmente até os 7 anos de idade, ela fica sem ter um centro de referência, um guia de referência de conduta pelo qual ela vai construir os seus padrões de comportamento. Então ela vai ter a referência na professora, na funcionária da casa, um pouco na mãe, um pouco na avó, um pouco na outra avó, um pouco na mãe do amiguinho, em todos os lugares que ela vai. Por quê? Porque a mãe, na realidade, tem se retirado desse papel principal, que é o papel de acolher. É responsabilidade da mãe. A mãe, não é à toa que ela engravida. A criança é acolhida primeiramente no ventre da mãe e quando ela vem ao mundo, cabe à mãe também prover esse acolhimento ao mundo, para que ela se sinta aceita, para que ela se sinta emocionalmente segura, vista, né? Então, a partir daí, começa a se estabelecer a relação pais e filhos, né? A partir daí se estabelece ou não o laço de amor. Então, uma coisa é você ter um vínculo afetivo com a pessoa, isso torna a pessoa sua família. Outra coisa é você ter um vínculo de consanguinidade com uma pessoa, tá? Isso é parentesco. Parentesco é diferente de família. Nem toda pessoa com quem eu tenho um laço de consanguinidade é necessariamente da minha família. A pergunta-chave aí é: existe vínculo afetivo com essa pessoa? É isso que define alguém como sendo da sua família ou não? Então, se não houve esse histórico familiar onde foi cultivado esse vínculo de afeto, nós estamos falando da possibilidade de pais e mães não serem sentidos subjetivamente dentro da mente dessa pessoa como família. Ela pode ser minha família, eu posso defini-la como minha família no discurso para a sociedade, mas a relevância dentro de mim, no meu coração, no meu sentimento, não é um sentimento de família, não é um vínculo afetivo ali. E isso vai refletir numa situação como dessa telespectadora, em que alguns filhos são considerados até ingratos porque não se envolvem no cuidado direto dessa mãe. Por que é que isso acontece? Da onde isso vem? Qual é o nível de solidez do vínculo afetivo com essa mãe? Os comportamentos, eles não nascem gratuitamente, né? Nem o comportamento familiar, nem o comportamento fora da família. O comportamento ruim que eventualmente alguém tenha na rua com você, aquilo ali não vem
de uma gratuidade, não vem de graça. Tem sempre por trás de todo tipo de comportamento, seja ele positivo ou não, sempre tem um histórico por trás disso. E reconhecer esse histórico, entender esse histórico, não estou dizendo justificar atitudes erradas das pessoas, mas compreender de onde vem aquela atitude errada, o nome disso é empatia. E a empatia é uma forma de amar. Então eu posso me dedicar ao cuidado do pai, ao cuidado da mãe, por ter também empatia por aquela pessoa, né? Ainda que não tenha um sólido vínculo de afetividade ligado a isso. Então é importante entender que o pai não é só o provedor, ele tem que ser presença, e a mãe não é só a cuidadora, ela tem que promover acolhimento. E aí vem a questão do contexto que nós estamos examinando. Essa mãe, ela promoveu esse acolhimento para todos os seus filhos de forma condicional ou incondicional? Como é que foi estabelecido esse vínculo, né? É claro, isso é um definidor da resposta que os filhos vão dar para ela. Então, é aquela velha história. Resumindo bem simples, de uma forma bem simples, o que eu estou dizendo você colhe aquilo que você planta. E não tem como ser de outro jeito, isso é uma lei natural da vida, certo? Então, você não pode colher aquilo que você não cultivou ao longo da vida. E isso se aplica às relações pais e filhos, tá? Então, não vai vir esse reconhecimento a troco simplesmente do meu título de pai ou de mãe, mas sim do reconhecimento desse vínculo afetivo que foi construído ao longo dos anos e anos e anos de convivência. E aí eu vou propor para você um exercício prático para possibilitar, para lhe ajudar a fazer esse movimento de libertação da culpa em relação à família e para você também rever como é que você vai tomar a responsabilidade sobre a qualidade do seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, porque a maneira como eu me relaciono com as pessoas não é responsabilidade delas, é minha responsabilidade. Então, cabe a mim ver como é que eu quero, em que termos eu quero me relacionar com as pessoas. Isso me tira do papel de vítima. Então, eu vou sugerir a você que, se você assim quiser, né, passar por esse processo, você pode começar escrevendo uma carta. Essa carta você vai escrever para os seus pais, mas ela não precisa ser entregue, certo? Ela é um material que você vai produzir, você vai escrever essa carta dizendo para eles tudo que foi importante, tudo que foi relevante, o que ficou faltando, tudo que doeu em você no comportamento dos seus pais e como você deseja que seja essa relação a partir de agora. Então você vai pegar um papel e vai escrever. Não vale fazer isso no celular, tem que ser numa folha de papel. Você vai fazer isso, vai escrever lá. O que foi importante para mim, foi muito importante tal e tal momento, aquela experiência, eu valorizo isso que aconteceu. Isso doeu, as coisas que me machucaram foram essas e essas. Você vai escrever essa carta para os seus pais, tá? Tanto para o seu pai como para a sua mãe, dizendo tudo isso que doeu, que foi bom, fazendo esse relato da sua vida. E aí você vai pegar essa carta e você vai ler em voz alta para si mesmo, num local bem reservado, que ninguém ouça você. Você vai ler essa carta para si mesmo, mas vai fazer isso com muita compaixão, não no sentido de se vitimizar, mas no sentido de ser generoso consigo mesmo, sem estar se julgando pelos sentimentos e pelos pensamentos que você expôs na carta. Você vai ler isso e vai deixar sair todos os sentimentos que tiveram que ser liberados no processo. Então, se dê o tempo necessário, faça isso com calma, na sua privacidade. E aí você vai perceber que ao ler em voz alta para si mesmo, você vai conseguir visualizar de uma forma muito mais lúcida, muito mais clara, como é que acontece o seu relacionamento com seus pais, tá?
E ao ver de forma mais lúcida, mais clara, você vai conseguir lidar com esses sentimentos também de uma forma mais lúcida, mais clara e principalmente livre da culpa, certo? Porque quando a gente fala em ressignificação familiar, nós estamos falando de uma libertação de padrões, de papéis que existiam, que eu recebi aquele padrão como sendo o certo e não necessariamente no presente, no atual momento da minha vida, esse padrão seja o mais adequado. Então, eu vou reconhecer que nem tudo saiu como esperado, nem tudo saiu conforme deveria dessa perspectiva, né? Mas que eu posso sim me posicionar num outro lugar e dar um outro formato à minha história familiar, que não necessariamente é apegada ao passado. Eu posso então me colocar, me posicionar dentro do contexto da família de uma forma muito mais leve, muito mais livre e mais saudável, tanto para mim como para aqueles com quem eu compartilho. Eu espero que essa nossa conversa tenha trazido informações relevantes para você, que lhe ajudem a superar suas dificuldades no relacionamento familiar, em especial com seu pai, com a sua mãe ou com seus filhos. Fica um abraço e até a próxima. Quando o sol se esconder no seu coração e a chuva inundar seus pensamentos, busque a cor na melodia que toca o seu caminho e cuide do seu jardim. Não importa o deserto que te cerca, cuide do seu jardim, mesmo além do deserto que te cerca. Quando o sol se esconder no seu coração e a chuva inundar seus pensamentos, busque a paz na luz que existe além das nuvens e cuide do seu jardim. Não importa o deserto que te cerca, te cerca. Cuide do seu jardim, mesmo além do deserto que te cerca. Então, gente, terminamos mais um Melhor da Vida. Foi um privilégio ter estado com você aí na sua casa. Obrigada por nos receber. Sabe, Jo, eu tenho gostado muito de poder levar um conteúdo com um diferencial importante para a vida das pessoas. Eu espero que você aí em casa também esteja sentindo isso e que a gente possa aumentar esse nosso relacionamento. Vem, no próximo sábado vai ter mais. Para nós, o melhor da vida sempre vai ser estar com você. Até sábado. E a chuva inundar seus pensamentos, busque a paz na luz que existe além das nuvens e cuide do seu jardim. Não importa o deserto que te cerca, é o seu jardim, mesmo além do deserto que te cerca. Seu jardim é só seu, mesmo no deserto. Em cada despedida